a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 4 de janeiro de 2022, terça-feira, depois da Epifania, o Evangelho é o de São Marcos, capítulo 6, versículos do 34 ao 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque era como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, então, vimos o evangelista São Marcos narrando mais uma vez a manifestação de Jesus. Nós estamos nesta semana depois da Epifania do Senhor, onde os evangelistas vão narrar assim umas partes sobre a manifestação de Jesus. O princípio e as partes mais fortes, vamos assim dizer, da manifestação de Jesus. Aqui está narrando a multiplicação dos pães. Jesus então percebe o povo que está como ovelha sem pastor, começa a ensinar-lhes. Depois já fica tarde, os discípulos provocam Jesus para despedir a multidão, porque já era tarde e eles não tinham onde comer, etc. Então Jesus pede para eles mesmos darem de comer a essas pessoas que estão como ovelhas sem pastor. Eles indagam que não tem dinheiro, que não tem possibilidade de comprar esse pão. Jesus pergunta: quantos pães vocês têm? E eles procuram por ali e encontram então 5 pães e 2 peixes. Jesus pega esse material, levanta para o céu, dá graças e antes ele tinha pedido para o povo se organizar em pequenos grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus dá aos discípulos para que os discípulos possam distribuir esses pães para esse povo que estava como ovelhas sem pastor. Me parece que Jesus está ensinando os discípulos a serem pastores de todo esse povo, de dar-lhes de comer o pão da palavra, mas também pão do corpo. Percebemos também isto olhando para o Evangelho, não só de hoje, mas de outros, onde Jesus então ensina todo o Evangelho, toda a questão espiritual e dá os dons, as graças aos discípulos, aos apóstolos, para que eles possam posteriormente distribuir ao povo de Deus, àqueles que buscam, que querem, que aceitam a vontade de Deus. E os apóstolos estão prontos então para distribuir aquilo que é a palavra de Deus, a graça de Deus, a todas essas pessoas que se comportam como que ovelhas sem pastor. Me parece que essa é a dinâmica de nosso Senhor Jesus Cristo neste Evangelho, onde ele se manifesta. E ali, então, os discípulos distribuem os pães, distribuem os peixes e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes,
está escrito lá no versículo 43. E no 44 diz a quantidade de pessoas, de homens que tinham: 5.000 homens. Bom, naquela época não se contavam, nem as mulheres e nem as crianças. Se tem 5.000 homens, tinha possivelmente umas 10.000 pessoas. Partindo para a meditação deste evangelho de hoje, podemos fazer muitas perguntas, mas uma das poucas perguntas, sobretudo nós que somos batizados e que somos chamados também a sermos discípulos missionários, nós os consagrados, os padres, as freiras, os irmãos, nós os pais, os avós, que temos responsabilidade sobre um povo, sobre um grupo de pessoas que muitas vezes elas nos parecem como ovelhas sem pastores. Nós somos chamados a sermos esses discípulos missionários de hoje, a sermos como que pastores para essas pessoas, a darem aquilo que Jesus nos deu, o pão da palavra, a graça de Deus, a fé, a espiritualidade. Podemos partilhar e ensinar essas coisas. E na medida do possível e do necessário, compartilhar também daquilo que nós temos de material. E Jesus vai multiplicar para nós e multiplicar para os nossos irmãos. E vai sobrar ainda para fazer mais caridades, porque Deus é capaz, sim, de nos surpreender e de multiplicar as graças. Nós podemos oferecer o nosso mínimo, o nosso pouco, mas esse pouco é o tudo que temos. E então Deus vai vir com a sua graça e vai multiplicar este pouco, este mínimo, em muito, que será capaz de saciar uma multidão de pessoas. Nessa terceira etapa da Lectio Divina, a oração. Rezemos a Deus, irmãos e irmãs, agradecendo a Ele por nos escolher para sermos como discípulos missionários, como que pastores para tantas pessoas. E deixar também que nós sejamos essas ovelhas, mas agora não sem pastores, não como ovelhas sem pastor, mas como ovelha com pastor, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos mais viver ao léu, ao acaso, deixando a vida nos levar, porque quem precisa nos levar, quem tem que nos levar e nos orientar é Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Mestre, o nosso Salvador, que se encarnou e que se manifestou para a nossa salvação. Nós te pedimos, ó Pai de bondade, em Jesus Cristo, a graça, a fé necessária para vivermos esta verdade salvífica em Cristo Jesus. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.